que está fazendo esse workshop, o Solar Quântico, ele é uma casa de terapia complementar, integrativa. Tem uma série de serviços que é bem interessante. Para quem não conhece Solar, vem lá no Instagram, vem fazer uma visita se vocês são aqui de Belém. Vocês vão ser muito bem quistos e muito bem recepcionados. Para quem não me conhece, né, eu sou Álvaro de Matos, terapeuta holístico, com 7 anos de experiência, administrador, curador quântico. Sou também facilitador credenciado no Método ROM. O Método ROM, ele é um curso de formação de terapia e para despertar consciencial. É um curso bem interessante que tem a nível de Brasil. Eu sou um dos credenciados a nível nacional. Sou alquimista floral da linha João Aleixo, da Alquimia Lab. Sou instrutor de meditação, facilitador de cursos de expansão da consciência. Então, o foco dos workshops é isso, é dar expansão de consciência, promover qualidade de vida através de insights, de provocações. Então, até digo, para quem não me conhece, eu gosto de fazer algumas provocações durante os workshops, para fazer umas quebras mesmo. Sou tarólogo, e membro fundador do projeto Cuia Quântica. O projeto Cuia Quântica é um projeto muito bacana que a gente desenvolve aqui no Solar Quântico, que é a pessoa vem, prepara seu banho de erva, um grupo de no máximo 12 pessoas, a gente cada qual prepara o seu banho de ervas, toma o seu banho de ervas aqui no Solar e depois tem uma sessão de cura quântica coletiva. É um projeto bem bacana, a gente desenvolve normalmente uma vez por mês, com temas variados, com receitas também diferenciadas, específicas para aquele mês. Então, eu acho que tem gente aqui que quer entrar, vou ver se tem mais alguém. Então, eu começo falando, trazendo aqui um pensamento do Carl Rogers. Opa, sumiu o som? Voltou? Então tá. Então, eu começo iniciando esse aulão, trazendo um pensamento do Carl Rogers, psicólogo norte-americano, que ele fala uma coisa muito importante. Ele fala o seguinte: atribuo um enorme valor ao fato de poder me permitir compreender uma outra pessoa. Então, a chave desse pensamento é poder me permitir. Então, isso é muito importante. A empatia é uma coisa que, que eu sempre digo, eu estimulo as pessoas a desenvolver a sua empatia. A empatia, né, como uma habilidade, uma capacidade humana muito importante, de desenvolvimento espiritual, inclusive. Então, mas para isso você tem que se permitir, né? Então, é uma habilidade que você se desenvolve, né? E a gente vai falar sobre empatia. Então, a empatia, para quem não conhece, é um termo da psicologia que significa a habilidade de se colocar no lugar do outro, né? Então, é a capacidade de entender o ponto de vista do outro. É, é fantástico você desenvolver a empatia. Uma pessoa que consegue desenvolver empatia, ela é uma pessoa que consegue ser verdadeiramente feliz. Ela consegue ser verdadeiramente feliz. Por quê? Porque através da empatia você consegue expandir sua mente, né? O seu mundo, a sua vida, a sua visão de mundo, ela se torna muito mais rica. Então, a empatia é muito importante no dia de hoje. Então, por exemplo, uma falta de empatia é o que causa guerras, por exemplo, como está acontecendo aí no Oriente Médio agora. Então, assim, a empatia é fundamental para a gente ter uma sociedade melhor, com mais harmonia, mais rica, mais próspera. Verdadeiramente uma sociedade melhor. Então, só que existem algumas armadilhas no meio do caminho. E a gente vai apresentar aqui na aula de hoje 3 armadilhas.
Então, existem três armadilhas no meio do caminho que fazem com que você possa se contaminar energeticamente em nome da empatia. E eu venho trazer, né, essa informação na aula de hoje como motivo mesmo de reflexão, né, de um olhar diferenciado sobre a situação, né? Então, uma das armadilhas que a gente vai falar hoje é que a empatia é igual permissividade. Não é. Então, a gente vai falar mais na frente sobre isso. A outra armadilha é que empatia é igual a ser empata. Também não é. E que empatia é igual a morrer abraçado. Então, morrer abraçado, a gente vai falar bem mais lá na frente o que seria esse morrer abraçado. Então, e são três armadilhas ao longo do caminho daquela pessoa que quer desenvolver a sua empatia. E essas armadilhas, elas apareceram muito nesse ano em conversas com amigos e em atendimentos, inclusive. Infelizmente, tiveram pessoas que se contaminaram energeticamente por causa dessas situações, por uma delas, pelo menos. Então vamos falar mais detalhadamente sobre uma das armadilhas, que é a empatia não combina com permissividade. Então, o nosso amigo aqui, o cachorro, ele tá brabo. Porque a empatia, ela significa o quê? Você ser compreensivo, você ser tolerante. No bojo do termo da empatia tem o quê? Tem a bondade. Só que bondade não é sinônimo de você ser bobo. E esse é o cuidado, né? Uma pessoa que é muito permissível a determinadas situações, determinados relacionamentos com determinadas pessoas, ela se torna vulnerável. Então, ela se torna vulnerável a contaminações de pessoas tóxicas e obsessores encarnados, principalmente. Então, pessoas tóxicas e obsessores encarnados são conceitos que a gente vai trazer no workshop, que vai começar nesse sábado agora. Então, a gente vai falar bem sobre qual é o conceito de pessoas tóxicas, o que são obsessores encarnados, qual a diferença entre eles, inclusive, se vocês não conhecem desse conceito. Então, se deixar contaminar, ser tolerante, permitir erros, abusos, injustiças, isso não é sinal de empatia, mas, na verdade, é um problema pessoal seu de carência e de baixa autoestima. Estão bem? Vou avançar, tá? Tá falhando aqui? Então, tá todo mundo escutando? Então, vamos lá. Então, empatia não combina com permissividade. Ou seja, você se tornar empatia não combina com permissividade. Repete de novo, sério? Empatia não combina com permissividade. Ou seja, se você é permissível, você se torna presa a determinadas pessoas que são vampiros energéticos, e elas vão te sugar, elas vão te vampirizar, elas vão drenar a sua energia. Então, elas precisam, essas pessoas tóxicas, obsessores encarnados, eles precisam da sua energia, eles drenam a sua energia. E faz o link relacionado por situações de medo, de culpa, por você se sentir devedor a determinada pessoa, ou você ser tolerante e, por causa disso, sugestionável à negatividade do outro, né? E isso acaba gerando, no seu cotidiano, no seu relacionamento com essa pessoa, principalmente se você tem um vínculo afetivo com essa pessoa, uma vida de subveniência e submissão. Situação como essa faz com que você seja vampirizado energeticamente. E isso não tem nada a ver com ser empático, muito pelo contrário. Ser empático, empatia significa o quê? Você tem entendimento. Então, é importante você compreender e entender como as coisas se processam. O empático, ele tem essa capacidade.
e ele percebe, ele conhece as sutilezas das regras do jogo, dos jogadores que estão nessa situação. Ou seja, se você tem um relacionamento afetivo abusivo, o empático, ele sabe por que isso está acontecendo, né? Qual é a regra do relacionamento entre você e o seu parceiro, né? Por que o seu parceiro é assim? Por que o seu parceiro ele é abusivo? Isso faz você ter uma visão mais ampla e clara do mundo. Se você, por exemplo, você está num ambiente de trabalho e você tem uma pessoa tóxica que você lida, que pode ser seu chefe, então, uma situação dessa, você vai entender, o empático, ele conhece a regra do jogo. Então, por que isso está se dando? Por que no seu ambiente profissional é assim? Por que o seu chefe é assim? Por que o seu chefe, ele é um abusador? Então, ter esse entendimento, ele é fundamental. Por quê? Porque através dele você vai melhor se proteger e você vai poder ter meios de se libertar da situação. Então, a empatia, ela traz esse poder de transformação, de mudança, não de aceitação de uma coisa negativa, como se fosse imutável. Isso não é ser empático, certo? Então, a outra armadilha e o empata é diferente de ser empata. O que é um empata? O que é um empata? Um empata não é aquele que segura a vela e que te atrapalha no namoro. Não. Esse também é empata. Mas não é sobre esse empata que a gente está falando hoje. O empata, ele é um médium. Eu não sei se todo mundo tem esse conceito. Né? Um conceito bem específico ligado a determinadas informações. Então, o empata, na verdade, ele é um médium. Então, é um médium que tem a capacidade de sentir a energia das pessoas, dos objetos, do ambiente que ele chega, dos animais, ao ponto de se sentir desgastado em ambientes que a energia é ruim. Então, são aquelas pessoas esponjas que sentem, o impacto ele sente. Então, é muito difícil, não tem como você mentir e esconder de um empata. Então, um empata, ele sabe, ele sente na hora que aquela pessoa se aquela pessoa é boa, se é ruim, se ela está com boas intenções ou não, o que é que ela está sentindo naquele momento. Só que ele sente, ele faz o link naquele momento, mas ele não sabe o porquê das coisas, ele não sabe por que isso acontece. E é por isso que o empate, ele não é empático. Então, teve gente que falou para mim, não, isso acontece porque eu sou médio empata. Não, não é. Não é, não. É outra coisa. O empata também é importante falar aqui, uma pessoa que empata, uma pessoa que empata, uma pessoa que empata, ela não significa que por ela ser empata, ela é espiritualizada. Não. Então, ser empata não é sinal de espiritualidade, muito pelo contrário. Assim como não é porque é médium, automaticamente uma pessoa médium, ela é uma pessoa espiritualizada. Não, não necessariamente, né? E também, por favor, né? Mediunidade não significa religião. Então, independente de religião, né? Inclusive, em todas as religiões tem médiums, independente de religião, né? Então, e se você é ateu, não acredita em nada, você pode ser médium também. O empata é um sinal de uma mediunidade desarmoniosa. Ele é vulnerável. Então, é uma vida terrível ser empata, na verdade. Eu não recomendo a ninguém ser empata. Não há benefício em ser empata. Ele requer desenvolver espiritualmente, se desenvolver como pessoa, para se tornar menos vulnerável e ter mais conexão espiritual. Então, se você é empata, ou se você conhece
alguém que é empata, por favor, super recomendo o workshop Limpeza e Proteção Energética. Recomenda o workshop para ele fazer, para ele entender melhor a situação de se proteger e se limpar. A empatia, ele significa discernimento, que é uma coisa que o empata não tem. O discernimento é o quê? Você tem a capacidade de perceber que aquela pessoa é ruim, que aquela pessoa tem uma determinada negatividade. O discernimento faz com que você saiba por que isso está acontecendo e você estabelece uma estratégia de atuação para você superar essa situação, para você ter uma postura proativa ligada a isso. O empata, na medida que ele se desenvolve espiritualmente, desenvolve e trabalha a mediunidade dele, ele deixará de ser empata. Vê só, não é que ele vai perder a sensibilidade, não. Então, a pessoa se desenvolve espiritualmente, ele vai ter sensibilidade espiritual de percepções, mas isso não significa ser suscetível. Então, assim, não é aquela pessoa assim, porque o empata é assim, ele está andando na rua, de repente ele começa a chorar e não sabe por quê, né? E quer se jogar no chão de tristeza, né? Ou é uma situação muito complicada, assim, né? Então, ele está bem, de repente chegou uma determinada pessoa, ele sente o peso, ele começa a sentir toda aquela negatividade dele. Ele sente dor física, né? Então, assim, o empata é uma situação complicada. Então, o empata, ele sabe que aquela pessoa, por exemplo, ele é um pedófilo, por exemplo, mas ele não sabe por que aquela pessoa é pedófila. Então, ele sabe por que aquela pessoa é falsa, por que aquela pessoa mente, por que aquela pessoa atrai, por que aquela pessoa tem inveja. Ele sente a inveja, mas ele não sabe por que aquela pessoa é invejosa. Essas que são elas. Então, isso não é ser empático. Então, por isso que eu reforço. Ser empata não significa ter empatia, são coisas completamente diferentes. E aí, em atendimentos esse ano e ano passado, teve situações ligadas a isso. Então, vamos agora para a terceira armadilha, que o empático não é morrer abraçado. Então, o Tigre está aqui com cara de mal para falar isso, né? O empático não é morrer abraçado. O que é isso, Álvaro? O que é isso? Empático não é morrer abraçado. O que é isso, Álvaro? Eu estou repetindo, não é que eu sou doido, é porque tem um ponto aqui que está dizendo que tem que repetir, que a voz está falhando, então eu estou repetindo. Eu sou doido, mas não é por isso, né? Não é bem por isso. Então, isso aconteceu muito esse ano. Então, isso é muito perigoso, que é a pessoa, ela se sente culpada por estar numa situação melhor do que o outro. Isso é muito perigoso. Por quê? E ela acha que sofrer é adequado. Por quê? Porque a pessoa ao redor dela está sofrendo, porque os amigos estão sofrendo. Então, é adequado também sofrer, né? Claro que é importante ter compaixão, é fundamental ter compaixão e respeitar a dor do outro. Mas isso não significa que você respeitar a dor do outro, que você precisa sofrer na mesma intensidade que o outro. Então, uma coisa é se colocar uma coisa é olhar com o olhar do outro, né? Perceber o outro. Outra coisa é você se colocar, você ser o outro, você mudar o papel, você se colocar ao ponto de sofrer a dor com a mesma intensidade, né? E tem pessoas que falam isso, eu estou nessa situação porque aquela pessoa precisa de mim. Não, não. O outro nunca precisa do seu sofrimento. Nunca precisa. Se tem alguém, se você está num relacionamento que o outro lhe cobra que você sofra, saia fora desse relacionamento. Porque esse relacionamento é um relacionamento tóxico.
Ele possivelmente pode ser um obsessor encarnado seu. Ou então ele é uma pessoa tóxica na sua vida. Então, o outro não precisa do seu sofrimento. E isso é muito sério. Ao você baixar o seu nível de vibração, dependendo do grau de intensidade emocional que você faz, no grau da intensidade e da constância que você faz com essa pessoa, você cria um link de conexão. E aí, nesse momento, você se contamina energeticamente. E você deixa de ser a pessoa que tem mais recursos e mais condições emocionais, físicas, orgânicas, espirituais, psicológicas do que o outro, né? Você vai ficar na mesma situação do que ele. E você vai morrer junto. Vocês vão morrer juntos na areia movediça. Então, se você encontrou uma pessoa que está numa areia movediça, então, não vá morrer junto com ela. Não se coloque na mesma areia movediça para morrer abraçado. Isso não é ajudar. Isso não é ajudar. O empático, ele é uma força de superação. Pense bem. Opa, o empático é uma força de superação. Veja bem, pense bem aqui comigo, por favor. Se você está numa situação melhor que o outro, ou então na mesma situação, mas você está com mais emocionais, se você está com mais recursos, opa, então vamos lá, estão dizendo aqui que está faltando, está falhando. Tá bom. Então vamos lá. Então, o empático é uma força de superação. Pense bem comigo, por favor. Se você está numa situação melhor que o outro, ou na mesma situação, mas você está com mais recursos financeiros, emocionais, psicológicos, mentais, físicos do que o outro, isso é um presente. E utilize esse presente para fazer o bem. Tem uma finalidade para isso. Então, utiliza isso para auxiliar a pessoa. Trazendo o exemplo da areia movediça. Se você está andando na rua e você encontra uma pessoa que está numa areia movediça, então, você é uma pessoa que vai ter condições e meios de tirar aquela pessoa da areia movediça, de auxiliá-la, de prestar auxílio, de prestar socorro. Então, é importante você ser um canal de energia e de radiação do benefício no mundo. É importante você ter gratidão para a situação que você está, né? Agradecer, abençoar a situação que você está e ser uma força de transformação. A humanidade precisa disso, né? De pessoas que estão em situações melhores para fazer o diferente, para ajudar, para ter fé, para fazer algo. Eu não sei se vocês sabem, então, por exemplo, a consciência do padrão consciencial humano que é responsável pela cura é a consciência da alegria. Então, assim, a cura ela se dá através da alegria, não é através da tristeza. A tristeza é um padrão de consciência, a consciência é um medo, é um padrão de consciência inferior, muito baixos vibracionalmente, energeticamente, de vibração, né? Então, ajude com consciência, né? Claro, por que ajude com consciência? Porque não é que você vai carregar a mochila do outro, não é que você vai ser responsável pela vida do outro. E é sobre isso que a gente está falando, não é que você tem que ser responsável pela vida do outro. Não, mas você pode ser um farol para a sociedade, um farol para a humanidade, um farol para a sua família, um farol para o seu entorno. E o planeta Terra, a Mãe Terra, ela agradece quando você consegue desenvolver esse papel, certo? Então,
Para colaborar com isso, eu trago o pensamento do José Saramago. Ele fala o seguinte, que a cegueira também é isso, ver no mundo onde se tem acabado a esperança. Então, é importante ter pessoas com olhos, com visão, com percepção de fé, de mudança, para fazer a mudança, né? Então, esperança não no sentido de ficar parado, né? Esperar, não, esperança no sentido de ação, de ter fé, de ser proativo, de fazer melhor, de ajudar, sabe? Então, assim, nesse período de 2021, principalmente, teve situações assim de que, mas a família dos meus amigos todinho estão em luto, e aí eu tenho que ficar também mal, porque eu não posso ficar bem, né? E eu não posso ficar bem porque a pessoa está sofrendo e eu não estou. E o que acontece? Pessoas assim, eu tenho um caso assim específico que eu estou atendendo, que o que é que a pessoa desenvolveu? Ela desenvolveu uma doença que gera nela o quê? Dor e sofrimento. Então ela não tinha isso, mas hoje em dia ela tem dor e sofrimento físico. Então ela desenvolveu uma doença psicossomática, do fundo emocional, de contaminação energética. Então, a pessoa não tinha isso. Então, ela desenvolveu esse ano de tanto ela se colocar e querer e morrer abraçada com o outro. Então, fica essa dica. Veja só, o, o tema de empatia, ele é um dos itens que a gente ia energética. Opa, sumiu o som? Sumiu o som aí? Então, tá todo mundo me escutando? Estão escutando? Tá? Então, ótimo. Então, o, o, a empatia, como uma armadilha, né? Se você não souber lidar isso no seu cotidiano, na sua vida, e ela acaba criando o quê? Contaminação energética. Então, situação como essas, existem algumas outras que a gente elencou nesse workshop, que são armadilhas no meio do caminho. Então, que você acha que você está fazendo o bem, mas na verdade, além de você não fazer o bem para a pessoa, você está fazendo muito mal para si mesmo. E você apenas se contamina energeticamente, se torna vulnerável a ataques espirituais. E é por isso que a gente fez esse workshop, né? Então, esse workshop de limpeza e proteção energética, ele já aconteceu há uns 2 anos, 3 anos atrás. Ele foi reformulado, atualizado, porque tem coisas novas que a gente vai falar aqui, e a gente transformou ele em conteúdo online, né? Um workshop online. Para quê? Para que puder, para além de ser restritivo, a questão de poucas pessoas para um workshop, a gente consegue o quê? Abrir para mais pessoas, de fora de Belém, e que é bem bacana. Então, assim, então a gente pode oportunizar isso. Então, o conteúdo do workshop Limpeza e Proteção Energética, a gente vai falar sobre ligação química, sobre que a vida visa o equilíbrio. A gente vai conversar muito sobre isso, sobre vidas em outras dimensões, sobre ataques energéticos. O que são ataques energéticos? Como é que eles se dão, esses ataques? A gente vai falar sobre a importância do Taurus, para quem não conhece, é bem bacana. Nesse workshop a gente vai falar sobre a importância dele, como utilizar a geometria sagrada a seu favor para a proteção espiritual. A gente vai apresentar a hierarquia do raio azul, que é uma hierarquia fundamental para a proteção e limpeza energética. A gente vai falar sobre crenças equivocadas que as pessoas têm, tanto sobre a hierarquia do raio azul, quanto situações ligadas à proteção energética e limpeza energética. A gente vai
trazer técnicas de proteção energética, instrumentais de proteção energética. Então, o workshop ele é bem prático. A gente vai falar sobre armadilhas no meio do caminho. Então, um pontinho da armadilhas no meio do caminho a gente colocou nesse aulão, que ia ser mais um bocado de armadilhas no meio do caminho. E aí, é bom para você perceber por que a sua vida está assim, mesmo você fazendo bem ou sendo bondoso, enfim. Como é que você está se contaminando, né? O que vem ser essa contaminação energética e o que é a influência que isso causa na sua vida, no seu cotidiano, na sua família, no seu corpo, no seu destino, na sua carreira, na sua prosperidade. Um tópico novo é o chamado do contrato. Então, a gente vai falar sobre isso. Tem pessoas que falam assim, eu estou escutando o chamado. Tá, mas o chamado do quê? Então, a gente vai falar sobre isso, né? Então, às vezes, o chamado é do contrato. O contrato, não o contrato físico, né? Não é que é o que a gente assina, é um contrato energético espiritual. Então, existem contratos energéticos, contratos espirituais. Como é que eles se dão? Como a gente pode lidar com isso? Como a gente quebrar? Como identificar que tipo de contrato eu tenho? A gente vai falar isso no workshop. A gente vai falar sobre os cuidados do home office. Então, assim, o home office ele acaba sendo uma porta de contaminação energética. E de que forma se proteger, como proteger a sua família, como proteger seu lar, como se proteger no home office, como fazer limpeza energética. Então, técnicas de limpeza energética, a gente vai falar o conteúdo. E é por isso, assim, que a carga horária ela é em torno de 12 horas, são 12 horas online, ao vivo. São 3 sábados à tarde, então vai começar agora, são 3 sábados à tarde. São 3 sábados à tarde? Isso, já escutou. Não sou eu que sou doido, é que tem um ponto aqui me falando. Então, são 3 sábados à tarde, dia 22 de maio, 29 de maio, 5 de junho, das 15 horas às 19 horas. As aulas são gravadas, né? Elas vão estar disponibilizadas na plataforma Nutro. Então, você baixa o aplicativo lá da Eduz, da Nutro. É fantástico. Então, você pode ver, rever as aulas. Então, as aulas elas vão ser gravadas e todo o conteúdo vai estar lá. Não só das aulas, mas conteúdos a mais, né? Os conteúdos do que a gente vai falar. E você, durante 6 meses, você pode ver, rever quantas vezes você quiser. E é bem bacana. Por fim, tem um bônus, né? Então, a gente tem um bônus que é um e-book que contendo o que? Receita de banho de ervas para proteção energética, receita de defumação para limpeza energética, alguns apelos que a gente selecionou de limpeza e proteção energética para você colocar um modelo de decreto de quebra de contratos de alma para você fazer e se limpar e se proteger, se libertar. Oi? Modelo de decreto de quebras de contratos de alma, né? Com esse objetivo, né? De você se libertar de situações que lhe limitam, que lhe prendem. E a gente vai falar bem isso sobre esses contratos, certo? Então, a gente agora abre aí no chat, a gente abre aqui para as perguntas. A gente agora abre para perguntas. Então, todo mundo aqui? Estão vendo? Estão me escutando agora? Estão escutando? Tá? Tá todo mundo escutando? Então, agora a gente abre para as perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Opa.
Estão escutando aí? Não? Rapaz, tem Estão uma escutando? hora que minha internet caiu e você, seu áudio sumiu também. Ah, entendi. Aí E voltou. Mas o tá falhando ainda. está falhando? Ó, então, mas estão escutando agora? Então, Agora sim. tem perguntas para fazer? Quem que tem perguntas para fazer aí, por favor? A Eu Karina tenho. deixou aqui uma pergunta. Opa, Empata é diferente de empático? sim. Então, empata é diferente de empático. Então, o empata, ele é um médium. Então, ele é um médium que ele tem uma mediunidade desarmoniosa. E essa mediunidade desarmoniosa faz com que ele fique vulnerável, ele absorva, ele é aberto para absorver a negatividade de qualquer pessoa. Ele não consegue se proteger, ele não consegue gerenciar isso, né? E ele sente, mas ele não compreende por que isso está acontecendo. Então, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Ele simplesmente ele sente. E essa informação, essa carga energética vem com uma avalanche para cima dele, né? Então, às vezes, ele sente que ele está mal, mas ele não sabe por que ele está mal. Ele pode até saber de quem ele pegou essa carga, mas por que é que são elas? Então, ele não tem essa percepção do todo. Tem mais alguma pergunta? Tem no chat alguma coisa, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Álvaro, para se fazer. Opa, pode sim. É, por exemplo, minha mãe, ela é muito isso, né? É tanto que ela só vive doente. E como é que se diz? É, 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 eu gostaria de saber o seguinte: o que fazer para reverter essa situação? Assim, Marciano, não tem como você reverter a situação, porque é sua mãe, é outra pessoa, né? Então, ela tem todo o direito de ser assim, ela tem esse livre-arbítrio de ser assim, né? Então, assim, se ela, uma coisa é, se ela chegar com você e dizer assim, Marciano, meu filho, eu não aguento mais, não sei o que fazer, me ajuda, por favor, me dê uma mão. Aí sim. Mas se ela não te fez essa pergunta, se ela não está te pedindo esse socorro, então, assim, tem que respeitar, né? Então, a gente tem que respeitar as pessoas, né? Então, tem muita crença religiosa ligada a isso, Marciano. E é uma questão, assim, de que a pessoa ela tem que sofrer, né? Ela tem que absorver, ela tem pessoas que são assim, tem uma crença religiosa bem forte, que é o do sofrimento, que o sofrimento é uma coisa boa, que o sofrimento é espiritual, né? Que o sofrimento é o caminho para o céu. Então, assim, quem tem essa crença religiosa, ela vai procurar o sofrimento, né? Então, ela vai absorver, ela vai se colocar no lugar do outro, ela vai tomar para si. Isso também tem outras pessoas que elas são assim, elas têm aquele arquétipo da mãe, né? Uma mãe que faz pelo outro, né? Que fica, e isso é ruim também, isso é uma disfunção do arquétipo da mãe. Ela é um arquétipo da mãe de uma forma negativada, exagerada e negativada. Respondi? Boa noite, boa noite, Álvaro. Opa, Rafael, É, boa noite. sobre essa questão, sobre essa quebra de contrato de almas, né? Eu tenho uma dúvida muito grande, Certo. porque aconteceram muitas coisas comigo recentemente, né? Uhum. Então, e com a mesma pessoa, né? Já há uns 10 anos que isso vem acontecendo. Isso teria a ver com algum acordo estabelecido, com algum contrato entre eu e essa pessoa em outro plano, em outra vida e tal?
Porque a gente está passando pelas mesmas circunstâncias que nós já passamos anteriormente. Entendeu? A gente Sim, já teve outras relações, ela já teve outros relacionamentos, e a gente torna a se reencontrar aqui e passa por tudo novamente. Tem aquele período bom, depois tem aquele período que a gente está razoável, e depois tem o término, por exemplo. E eu já não queria mais que acontecesse isso. eu entendo, eu entendo. Assim, vou colocar em linhas gerais. Claro que cada pessoa tem a sua situação, né? É, mas assim, às vezes é um relacionamento que ele pode estar tendo influências espirituais. Isso é uma situação. Isso é uma hipótese, né? Então, assim, vocês têm com vocês ou um dos dois ou os dois obsessores que não deixam vocês ficarem juntos. Isso é uma possibilidade. Ou tem amarração de um dos lados, também é possível. Ou então é uma situação assim de outras vidas, né? Também pode ser. Então pode ser uma situação de outras vidas que vocês têm um relacionamento passado que não foi bem resolvido e que isso na verdade acaba sendo que vocês precisam se perdoar, que vocês precisam se conhecer, que vocês precisam se entender e se ajustar, né? Então isso são hipóteses, né? A outra hipótese eu estou colocando aqui em linhas gerais, certo? É a questão de que vocês precisam aprender juntos alguma coisa aí. Tem alguma coisa a ser aprendida pelos dois. E como vocês não aprendem, então vocês repetem os mesmos erros, né? Então esse ciclo é um ciclo vicioso, né? Que começa bem, depois fica harmônio e depois cai. Mas, assim, tem situações que são contratos, assim, que são contratos de alma. Então, a quebra de contratos de alma numa situação como essa, se for para vocês se libertarem um do outro, vocês vão se libertar na medida em que você começa a fazer esse decreto. Então, de qualquer forma, o decreto de contrato de almas, numa situação como essa, se você tiver esse objetivo, ele vai movimentar a sua vida para resolver. Então, não vai ficar do jeito que está. Ou vocês ficam bem juntos, harmoniosos, ou vocês se separam, cada um segue seu rumo. E aí cada um vai ser feliz longe do outro. Foi boa a resposta. Opa, agradeço. É isso. Tem mais pergunta aí? Álvaro, Opa, tem uma pergunta aqui no chat, não é isso? Deixa eu ver aqui que é uma pessoa que já perguntou há um tempinho. Ela fez 2 perguntas, e aí, já viu, a Karina, né? Karina Mello, tá, Karina? Deixa eu responder aqui. Dá para orientar a pessoa a evoluir de empático para prático? Sim, mas não é uma orientação, simplesmente. É um trabalho espiritual, é um desenvolvimento espiritual. Então, se você conhece algum impacto, ele vai precisar saber se proteger energeticamente, se limpar energeticamente, fazer conexão espiritual com a sua equipe espiritual, com a energia do raio azul, para ele deixar de ser vulnerável e ser um campo aberto, ele é aberto. Então, uma pessoa aberta assim, ela é aberta, infelizmente, para a negatividade, porque você não é aberto para coisa boa. Você não vê o empata, ele está aberto assim, ele chegou num lugar bom e ele vai ficar voando, eu tô aqui, isso aqui é muito bom. Não, o empata, ele acaba uma mediunidade desarmoniosa, então ele só capta coisas de vibrações mais baixas, que fazem mal para ele. Então requer um trabalho, sim. Então, Karina, eu recomendo, inclusive, essa pessoa poder fazer o workshop para começar a abrir e ter mais meios, mais informações de conhecimento, de prática, de autoconhecimento, né? Ela fez outra pergunta. Dá para identificar se as cargas que estão sendo absorvidas são vindas de encarnados ou desencarnados? Sim. Se você é empático, você vai saber, né? Então, você vai saber de quem é que veio aquela pessoa,
o que é que você está sentindo, por que você está sentindo. Então, você acaba desenvolvendo essa sensibilidade, né? E sim, você identifica de onde vem. Sim, na medida que você se desenvolve, você sabe de onde vem e como se proteger, né? Porque o ideal é você saber e não se contaminar, né? Então, assim, é você saber lidar com a situação e tá protegido. Claro que não existe questão de corpo fechado. A gente vai falar isso no workshop, né? Não tem negócio de corpo fechado, mas tem como você se proteger e minimizar as contaminações energéticas. Tá? Quem agora vai fazer outra pergunta, por favor? Álvaro, Imagina. eu sei que foge um pouquinho da regra, mas você falou sobre contrato. O batismo, esse famoso batismo católico, ele firma contratos? Sim, é contrato religioso, sim. Agora, me diz uma coisa, esse contrato, ele sela, ele isola a glândula pineal? Boa pergunta. Essa resposta depende de pessoa para pessoa, né? Depende muito de pessoa para pessoa. Depende muito. Tem gente que, por causa de contrato, alguns contratos negativados, a glândula pineal, a mediunidade dela, ela fica distorcida, inclusive. Então, a situação ela muda o polo, né? O que mais tem pergunta para fazer? Tem uma pergunta aqui. Eu acho que era a Flávia que queria fazer pergunta? Não. Era impressão minha. Não? Então tá. Tem uma pergunta Era. aqui. Quer fazer, Flávia? Não, é porque assim, eu acabei me vendo em algumas situações na descrição do empata. Assim, aí eu fico na dúvida, né? Porque a gente acaba, quando você começa a descrever, a gente inevitavelmente começa a criar links da nossa vida, né? Tipo, será que isso aqui era. E aí, Álvaro, eu me senti, por exemplo, agora no Dia das Mães, eu não consegui, e eu tô com um bebê de 2 meses, né? Então, assim, seria um Dia das Mães para mim incrível, de muita realização e tudo isso. E no atual momento das coisas que a gente está vivendo, eu não consegui ter toda essa plenitude, porque eu me coloquei muito no lugar de quem estava perdendo filho, de quem perdeu sua mãe. E aí eu te pergunto, esse movimento que me acabou gerando, é uma forma de ser de empata? Eu estou pegando energias externas que talvez não fossem minhas, ou isso é apenas uma empatia minha de me colocar no lugar do outro? Boa pergunta. Pode ser as duas coisas, tá, Flávia? Pode ser tanto você tendo empatia, né? E não, poxa, tem gente que não teve pessoas assim. Mas poxa, tem amigo meu que perdeu a mãe. Então, ele ficou no Dia das Mães triste porque os amigos perderam a mãe e a mãe dele está aqui. Ele não teve gratidão pela mãe dele que está aqui. Então, assim, o que acontece? Ele acaba cocriando o que? A morte da mãe. Então, assim, então, assim, e infelizmente, isso foi um padrão muito desenvolvido esse ano, né? Da empatia ao ponto de causar sofrimento, que não é essa função da empatia, não é para causar sofrimento, né? Não é aí, isso já é um revés que está indo além, isso é um ponto, né? A outra coisa é empata, então você é médio, então como você é médio, você empata, então você tem determinadas situações que você chega, você sente, e você absorve, né? Então você é médio, então, o que é importante é. Isso é muito engraçado falar isso para você, mas é verdade, né? Se ninguém lhe falou, então você é médio.
Então, é só trabalhar bem a mediunidade, que não significa necessariamente você ter que ir no centro espírita ou qualquer coisa assim, não. Desenvolver a mediunidade é se conhecer, conectar com a energia do seu coração. Isso é desenvolver a mediunidade, principalmente, né? A gente vai falar mais sobre isso, como se proteger, como se limpar no workshop. Então, super recomendo, Flávio, para você fazer esse workshop com a gente. Álvaro, eu posso fazer outra A, pergunta? Não, claro, por continuar. favor, à vontade. Por exemplo, como saber se o que a gente, se essa empatia, essa questão de empático, a gente pode se deparar com alguma coisa holográfica para justamente tentar se martirizar. Como saber que é uma holografia? Isso é excelente, Marcelo. O holograma, a gente nunca sabe o que é holograma. Essas que são elas. Então, assim, na medida que você se conecta espiritualmente, na medida que você faz as técnicas de proteção de limpeza, aí o holograma não te afeta, né? Mas o holograma ele tem essa função mesmo, de ser algo que você não identifica que é holograma. Essa é a grande pegadinha aí da Matrix, né? A, a, Iuni, tá certo? Eu estou falando certo? Iuni Silva lá me fez uma pergunta. Iuni Silva, tá certo? Estou falando certo, Iuni? Iuni Silva. Que ela quer Winnie. explicar. Opa, É Winnie. Winnie. Isso. Ô, Winnie. Tudo bem, Winnie? Prazer. Muito feliz de você estar Prazer. aqui. Você é daqui de Belém? Sim, sim. Ah, que bacana. Muito feliz mesmo. Prazer, não lhe conhecia. Ó, aí ela está perguntando o que é um contrato, de maneira geral. O contrato é você, através da voz, na maioria das vezes, você acaba fazendo acordos espirituais, ou você faz juramentos. Então, isso acontece muitas vezes no ímpeto também, né? Então, contratos, eles são acordos espirituais, que eles são feitos através do quê? De uma afirmação, de um juramento, né? De uma decisão interior, porque juramento também é muito interior, né? Então, às vezes você coloca, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida, né? Se fosse a situação do Rafael, por exemplo, eu nunca mais vou querer saber daquela minha parceira, isso é um contrato, né? Então, e com a força da emoção do pensamento e da emoção, do coração, a força eletromagnética, quanto mais intensa ela é mais forte o contrato. Jesus, lhe agradeço, Jesus Pinheiro, por você ter vindo, tá? Prazerzão. Tá? Boa noite. O Jesus está. Agradeço muito a sua presença. Dá um abraço na Emília e em todos lá da sua família. Posso fazer outra pergunta? Por favor, estou aqui à No disposição. meu caso, no meu caso, né? Eu tenho um irmão gêmeo, né? E quando nós éramos Bom, na adolescência e tal, a gente sempre teve aquela ligação muito forte. Tanto é que quando ele foi atropelado, eu senti em casa, e eu senti em casa, eu sabia que tinha acontecido algo com ele. E vice-versa, né? E eu não sei até que ponto vai se existe também um contrato com relação a isso, porque as mesmas circunstâncias que eu passo, ele também passa. É a mesma coisa, não as entendo. mesmas fatos. O que acontece com gêmeos é o seguinte, é entrelaçamento quântico do molecular, né? Então, assim, é por isso que vocês têm, os gêmeos normalmente eles têm um vínculo de sensação, de percepção, um que sente, outro sente, vocês estão ligados molecularmente. Então, na medida que um se desenvolve, o outro também, se um cai, o outro cai. Por quê? Porque um influenciou o outro. Então, qual é a questão toda? É você saber.
se proteger e se limpar, se por acaso o seu irmão gêmeo não está bem, para você não se limpar dos efeitos da contaminação que vem dele, porque isso é inevitável, né? E você pode, na medida que você se desenvolve, você gera benefícios para ele, e ele começa também a se desenvolver e abrir os caminhos, né? Então, os caminhos começam a se abrir que são necessários. Rafael. Rafael, você é daqui de Belém? Sim, sou daqui de Belém. Bacana, prazer também. Lá, quem tem? A Laurinha quer fazer uma pergunta? Não. Não tem alguém para fazer uma pergunta? Sim, uma pergunta aqui. Então, a Karina, no curso aprendemos como desenvolver a mediunidade? Não. Então, assim, não. Não é um curso sobre mediunidade. Então, a gente tem um curso que é sobre mediunidade harmoniosa, que a gente vai falar, é muito ligado sobre isso, que é qual a diferença entre uma e outra, como lidar. No curso, o que é que acontece? Você vai, se você é médium, você vai conseguir ter mais informações e como se conectar espiritualmente com a sua equipe, para entender mais em torno, entender mais sobre vidas em outras dimensões, né? Entender como as coisas se processam. Que às vezes o médium, ele está sozinho, então ele passa por situações e nem sabe por quê, né? Então, assim, e aí vai. Tem o método ROM, ele forçosamente ele vai desenvolver sua mediunidade. Então, no método ROM, você vai ter um guardião ROM, uma equipe espiritual, um ancoramento específico, e aí, mesmo que você não queira sua mediunidade, ela vai se abrir e vai ser desenvolvida. São só 2 Mas dias. alguém tem alguma pergunta? O método Orron é só 2 dias, né? São 2 dias intensos, pesados, assim, de muita informação e de energia. Então, Tô é um correndo atrás, sábado e domingo. tô correndo atrás da equipe aqui para Paraíba e o Rio Grande do Norte para a gente tentar montar, viu? Seria uma honra eu ir para aí. Estou à disposição. Qualquer coisa, vocês também vêm para cá. Ok. Né? A gente lá, a gente já tem pessoal do Recife, de Fortaleza, de Teresina aqui, né? E que fez muito bom. Pessoas amigas. Tem mais alguém com alguma pergunta? Não? Então ótimo. Então, olha, eu particularmente agradeço profundamente. Opa, tem alguém que quer bater uma foto? Aí quem vai bater a foto? É uma pessoa que vai bater foto, então, por favor, vão bater print. Então, bater print, então, por favor, todos sorrindo aparecem aí, passem perfume, tudinho, tá? Para ficar bem bonita na foto, bonitos na foto. Liga essa câmera. Lá, liguem a câmera de vocês, vão bater a foto. Peraí, que estão preparando aí. André. Eu não vejo todo mundo aqui. Por favor, então, abrem a câmera, por favor, para bater a foto numa boa. Olha, eu vou fazer 1, 2, 3 e já tirei uma. Já? De todos, né? Gratidão, é assim que se diz, né? Gratidão a todos aí. É isso. Espero contar com vocês nos próximos sábados à tarde. Quem não puder, alguém está com o fone aberto aí, talvez possa estar dando.
conto com vocês para estar aqui nos sábados à tarde, nesses próximos 3 sábados. Vão ser sábados de muita informação, de conhecimento e de quebrar paradigmas, né? Então, sim, coisas novas, inclusive, né? Então, estejam abertos para aqueles que queiram. É um curso fantástico e ele é muito prático no cotidiano, para você usar mesmo e você aprender a fazer você mesmo, que é importante, é fundamental a automestria. Certo, gente? Então, isso. Boa noite a todos. Álvaro, obrigada. Obrigado, boa noite. Foi muito ótimo. proveitosa a aula. Obrigada. Obrigada, Álvaro. Foi maravilhoso. Obrigada, Álvaro. Boa noite. Boa noite, boa noite, gente. Obrigada. Tá, gente, boa noite. Cadê? Eu vou interromper a gravação, tá?